Olá pessoas, eu sou o Matheus Prado e esse aqui é o Cinemagem. Me responde uma coisa, você gosta de filmes em 3D? Se você é como 99% dos brasileiros, é provável que você diga que ama, mas se você é um cara chato que nem eu, você odeia. Mas Matheus, como é que você odeia filmes em 3D se tem até um óculos 3D na vinheta do Cinemagem? É verdade, tem um óculos lá, mas o único motivo dele estar lá é estética, né? E até porque hoje em dia óculos 3D são considerados um símbolo para o cinema. Mas a verdade é que pra mim eles estragam a experiência, deixam o filme mais escuro e acaba deixando tudo bem pior. Então, presta atenção nesse vídeo porque ele se chama A História do 3D e como ele salvou, ou destruiu, a indústria do cinema. Você sabia que os dispositivos em 3D já existem há mais de 200 anos? Então, as pessoas do século XIX elas já se divertiam com dispositivos 3D muito antes mesmo da invenção da televisão, da internet, dos computadores e até mesmo do próprio cinema. Quem começou com essa história de 3D foi um cara chamado Charlie Whitestone. Em 1938 ele apareceu com um dispositivo louco chamado estereoscópio, e com esse dispositivo eles usavam duas fotos, uma por cima da outra, fotos iguais, né, mas tiradas de um ângulo levemente diferente, e isso criava uma ideia, né, uma ilusão de imagem tridimensional. Esse equipamento ele foi evoluindo com o passar do tempo, até chegar num ponto de que ele se tornou completamente comum. Em 1890, por exemplo, em toda a casa dos Estados Unidos e da Europa tinha um. Eles chegavam ao ponto de criar uma indústria, né, em volta disso daí, bem parecido com o que acontece hoje em dia. Então as grandes editoras elas lançavam livros ilustrados, né, com fotógrafos que rodeavam o mundo para tirar essas fotos e as pessoas conseguirem ter livros em 3D na sua casa. Essa febre do estereoscópio ela durou um pouquinho mais de 70 anos, só que como tudo no mundo, teve uma hora que ela chegou ao fim. Quando os irmãos Lumière inventaram o cinematógrafo ali no finalzinho de 1800, os filmes começaram a se tornar muito populares e com eles também surgiu, né, junto com os filmes, surgiu a indústria do cinema, uma das indústrias que mais crescia na época e que mais cresce até hoje, que gera bilhões aí para os grandes estúdios, né? Só que na década de 50 surgiram os aparelhos de TV, os televisores, né, o seu aparelho de TV, e com isso o cinema acabou quase que morrendo. Por que você vai pagar para assistir um filme se você tem uma TV dentro de casa, um cinema dentro de casa, que você só paga uma vez? Paga caro para comprar, mas você só paga uma vez. Então para que as pessoas iam perder tempo com o cinema, né? Com isso, a indústria quase acabou. E quando a água bate na bunda, a gente começa a botar a cabeça para funcionar, né? Foi o que aconteceu. Os produtores de cinema, eles começaram a tentar criar técnicas novas para fazer com que as pessoas voltassem a assistir filmes, né? Foi nessa época que surgiu o Natural Vision, uma evolução do estereoscópio, esqueci o nome. Do estereoscópio, que dava um ótimo efeito quando você usava um óculosinho feito de cartolina com uma lente vermelha e uma lente azul. O que esse óculos fazia, o que o cérebro da gente, aliás, fazia, era juntar as duas imagens em uma só e criar um efeito muito bom mesmo de 3D, né, de imagem em 3 dimensões. E pronto, o cinema estava salvo. O primeiro filme gravado em 3D foi The Power of Love, um filme de 1922. Mas o filme que foi responsável por fazer com que as pessoas voltassem mesmo ao cinema foi um outro, chamado Bwana Devil, um filme de 1952 que contava a história de alguns trabalhadores numa estrada de ferro que eram atacados por leões, né? O próprio cartaz do filme já dizia alguma coisa muito parecida com isso. O que você quer? Um bom filme ou um leão sentado no seu colo? Então, a partir daí tudo foi lindo, flores para todo lado e só alegria, né? Não. Por mais que muitos filmes nesse formato 3D tenham sido lançados naquela época, isso não foi o suficiente para fazer com que esse formato crescesse tanto. Isso por alguns detalhes muito simples. O primeiro deles é que a qualidade desses filmes, a maioria deles, por exemplo, era muito ruim. O segundo é que a qualidade do próprio 3D foi ficando pior com o passar dos tempos. Então, na década de 70, mais uma vez o formato morreu. E como a história do mundo se dá em ciclos, né? O que aconteceu em 1950 aconteceu de novo agora. Só que o responsável por fazer as pessoas pararem de assistir filmes no cinema não foi a televisão, e sim a internet. A internet chegou e ninguém mais queria assistir filme no cinema, porque você pode baixar esse filme, mesmo que seja com a qualidade duvidosa, mas ainda assim de graça. E nada consegue concorrer com de graça. Foi então que surgiu Avatar. O James Cameron ele já vinha tentando gravar esse filme há muito tempo, há quase 20 anos.
Só que ele achava que ainda não existia tecnologia o suficiente para fazer um filme desse. Então ele assistiu O Senhor dos Anéis, viu o Sméagol e falou: chegou a hora de gravar. Além dos efeitos especiais maravilhosos e toda aquela mágica do mundo de Pandora, o filme contava com uma tecnologia em especial desenvolvida pelo próprio James Cameron, com câmeras específicas que ele criou para o filme, que era o 3D. Mas não era mais aquele 3D antigo, aquela coisa dos anos 70 e tal. Era um 3D inacreditavelmente bem feito. Um que acrescentava ao filme, que criava uma experiência nova. E daí todo mundo ficou maluco e todo mundo achou que a revolução ia vir de novo, agora dessa vez de forma definitiva. Então isso quer dizer que agora o cinema estava salvo, né? De novo, não. Que o Avatar é muito bom, eu não nego. Que ele tem uma qualidade inacreditável, também não. Só que nenhum dos filmes que veio depois dele chegou perto disso daí. O que a gente vê, na verdade, hoje em dia é uma porrada de filme gravado com uma qualidade merda, adaptados, na verdade, né? Em vez de eles serem gravados diretamente em 3D, o que eles fazem é converter, um processo de conversão que, na verdade, é muito ruim e que não agrega nada ao filme. Filme em 3D é mais caro, você geralmente paga o dobro de um ingresso convencional. Só que você pagar o dobro para ter que assistir um filme com qualidade ruim, pior do que o original... Estranho, né? Eu, na verdade, preferia pagar o dobro para assistir um filme em 2D. Eu uso óculos. Então, para mim assistir um filme, eu preciso colocar o óculos 3D por cima do meu óculos já. Isso é terrível. Imagina você ter que ficar 2, 3, às vezes, 3 horas com um óculos por cima do seu óculos. É terrível pra mim, terrível. Fora que a imagem fica escura demais, fica borrado. Se você mexe um pouquinho a sua cabeça, você já vê aquelas laterais com aquela imagem terrível. Eu já cheguei ao ponto de tirar o óculos 3D e assistir o filme assim mesmo, daquele jeito, porque era melhor do que assistir o filme em 3D. E praticamente nenhum filme escapa disso. A gente teve aí os últimos, Batman, Cavaleiro das Trevas, aliás, Batman vs Super-Homem, que eu assisti em 3D e não tem nada de 3D. Teve o Guerra Civil, que também não teve nada de 3D. E eu não lembro de nenhum filme, na verdade, que tenha tido um 3D realmente bom. Só o primeiro filme na vida que eu assisti em 3D, que foi o... Meu Deus, como é que é o nome daquele filme? Imortais, foi o filme Imortais. Como foi o primeiro 3D que eu assisti na vida, eu achei ele muito bom. Talvez ele nem era, mas como foi o primeiro, eu achei legal. A história já provou, então, que o 3D, ele não consegue se manter, né? Daqui a pouco ele vai cair de novo, igual ele já caiu várias vezes. Enquanto isso não acontece, eu me junto à leva de diretores e amantes do cinema que odeia o 3D e que espera que ele morra. Mas você, o que você acha disso? Você gosta de filme 3D? Você odeia? Qual que é a sua relação com esse tipo de filme? Comenta aqui embaixo, a gente quer saber mesmo o que você acha. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente está começando uma série nova aqui no canal, esse é o primeiro vídeo dela. A série vai chamar Roteirizando e a ideia é contar um pouco da história do cinema e das histórias que envolvem o cinema, né? Eu espero que você tenha gostado. Comenta também sobre o que você achou. Você gostou desse vídeo? Gostou desse formato? O que você quer saber? Que fatos sobre o cinema, sobre a indústria que você quer saber? Deixa aí no comentário. Na próxima semana a gente vai fazer um vídeo novo e talvez a gente use algumas das suas sugestões. Então siga os nossos perfis nas redes sociais para ficar informado sobre tudo que acontece no mundo do entretenimento de uma forma geral, principalmente no mundo do cinema. E se você gostou desse vídeo, clique no gostei aqui embaixo e se inscreva no canal para você receber as atualizações toda semana. Se você está vendo pelo seu celular, clica naquele sininho que aparece aqui, que você vai ser alertado cada vez que a gente postar um vídeo novo. Bom, pessoal, então é isso. A gente se vê na semana que vem. Falou!